Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova lei de licitações, sobre a lei 14.133 de 2021. E na verdade a gente vai falar de um aspecto mais específico dela, que foi a recente publicação da medida provisória 1167 de 2023, que, de forma resumida, prorrogou a entrada plena em vigência como uma exigência da lei 14.133 de 2021 para o ano que vem, para dia 1º de janeiro de 2023, de 2024, desculpem. Vamos lá. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu principalmente por conta de uma pressão, vamos dizer assim, política, principalmente dos pequenos municípios ou dos menores municípios, que ainda não conseguiram se adaptar, se adequar às novas exigências da Lei 14.133 de 2021, não obstante a lei já esteja aí desde 2021. Não obstante tenham passado aí mais de 2 anos, hoje já, da publicação da Lei 14.133. Então a alegação dos municípios é que eles ainda não conseguiram de forma plena se preparar para todas as mudanças que a Lei 14.133 traz para o regime jurídico das aquisições de bens, produtos e serviços pela administração pública. Essa é uma demanda, é uma reivindicação, como eu falei para vocês, principalmente dos pequenos municípios, que acabou resultando na adoção e na edição de uma medida provisória pelo governo federal, prorrogando a entrada em vigor da lei para 1º de janeiro de 2024. Mas, André, o que de fato muda nesse sentido? O que de fato vai acontecer durante esse período daqui até, por exemplo, o final do ano? Como fica isso? Bom, as mudanças levadas a efeito pela medida provisória 1167 principalmente afetam 2 dispositivos da nova lei de licitações, o artigo 191 e o artigo 193, tá? O artigo 191 é o artigo que tratava um pouco das regras de transição da Lei 14.133 em relação ao regime anterior da famosa Lei 8666 lá de 1993. E o artigo 193 completa essa regra de transição, estabelecendo aí o deadline, né, o prazo final da entrada em vigor disso, com a revogação das leis até então vigentes, para o que importa aqui para nós, principalmente, de todo o texto integral da Lei 8666 de 1993 e também da Lei do Pregão Eletrônico, tá? Da Lei 10.520. Bom, dentro dessa perspectiva, portanto, quais foram as mudanças levadas a efeito pela medida provisória 1167 e em relação a esse período de transição? Então, como a gente já comentou, como a gente já falou, a primeira coisa foi a prorrogação da entrada em vigor plena da lei. A lei estava prevista para entrar em vigor com sua força total no último dia 1º de abril e com uma medida provisória editada no dia 31 de março, portanto, um dia antes da entrada em vigor plena da lei, essa prorrogação se deu e agora a lei entrará em vigor plenamente no dia 1º de janeiro do ano que vem. Isso criou para os municípios principalmente porque a demanda era deles, mas para todo e qualquer órgão público no Brasil que utilize a Lei 143 ou a Lei 8666 para fazer as contratações, criou para eles essa possibilidade de mais um período de adaptação, tá? Mas o que é preciso fazer durante este período? Bom, os órgãos públicos precisam agora de fato se preparar para isso, inclusive adotar as suas regras internas, as suas regulamentações que estão prescritas na própria legislação para poder fazer o que a gente tem chamado aí de virada de chave, né? De abandonar todo o regime jurídico da Lei 8666 para passar a adotar o regime jurídico da Lei 14.133 de 2021. Tem várias regulamentações que precisam ser feitas, precisa ser criada toda uma camada de governança, que é um investimento bastante importante, assim, que a Lei 14.133 traz. A gente vai falar disso em algum outro vídeo mais para frente, porque a gente vai falar um pouco mais para frente numa série de vídeos sobre as mudanças da Lei 14.133
133, e é preciso editar também algumas regulamentações que a própria lei deixa em aberto para que os órgãos públicos possam fazer. Então esse período aí é importante que os órgãos que ainda não fizeram essa regulamentação o façam, ok? André, mas eu fiquei com uma dúvida porque eu li em algum lugar que essa prorrogação ela é opcional em algum sentido. Então eu queria saber, o órgão público pode desde já aplicar a Lei 14.133/2021? Pode sim. O órgão pode optar por, entre aspas, virar a chave antes do dia 1º de dezembro, como já poderia ter feito. Alguns entes públicos aí espalhados pelo Brasil já adotaram as suas regulamentações e estão prontos para fazer esta virada de chave desde já. Quem optar por essa virada de chave, vira a chave, esquece a Lei 8666, esquece a Lei do Pregão Eletrônico e vai fazer toda a contratação no modelo novo já, nesses modelos, nesse novo regime jurídico da Lei 14.133, pode começar a fazer isso desde já. Agora, aqueles órgãos públicos que ainda não fizeram a regulamentação e que vão acabar optando por esta nova prorrogação, essa nova extensão de prazo, vamos dizer assim, vão precisar fazer o quê? Aquilo que já vinha sendo feito desde a entrada em vigor, ou pelo menos deveria estar sendo feito desde a publicação da lei em 2021, que é expressamente agora com um comando dado pela medida provisória, expressamente fazer a opção pela legislação antiga, pela lei 8666 de 93, o que vai implicar que você faça essa opção de forma expressa, que o ente público faça essa opção de forma expressa e também coloque expressamente no edital e no aviso de publicação do edital essa adoção expressa da legislação anterior. Então é possível ainda, como a gente já sabe, aplicar todo o regime jurídico da Lei 8666 desde que o ente público faça essa opção de forma expressa e também coloque isso tanto no edital quanto no aviso de publicação. E aí, duas consequências são obrigatórias. A primeira delas é no sentido do próprio processo licitatório. O edital e os avisos aí, então, eventualmente de compras, por exemplo, de compra direta ou de inexigibilidade, deve ser publicado o auto autorizativo da contratação, nos casos da compra direta ou da inexigibilidade, e o edital, no caso dos processos licitatórios, devem ser publicados até o dia 29 de dezembro deste ano. Então, eu não posso fazer todo o processo, tá tudo certinho, tudo bonitinho, e publicar o edital, por exemplo, dia 2 de janeiro de 2024. Aí dançou, aí não dá. Tem que jogar tudo fora e fazer tudo no novo modelo da lei. Então tem que correr com isso para que o ato autorizativo da aquisição ou a publicação do edital saia até 29 de dezembro de 2023. E a segunda consequência é uma consequência, digamos, mais material, que é, para estas aquisições que serão feitas no modelo da Lei 8666 ainda dentro deste ano de 2023, a legislação de regência, a legislação que vai se aplicar é a Lei 8666. Então, os contratos administrativos que derivarão dessas aquisições feitas ou por licitação, publicadas, com edital publicado até 29 de dezembro, ou desses atos autorizativos de aquisição via compra direta, inexigibilidade, enfim, até 29 de dezembro desse ano, os contratos administrativos que advirão dessas aquisições obrigatoriamente serão regidos pela Lei 8666. Ok? E a última coisa é que você não pode ter os dois mundos convivendo juntamente. A própria medida provisória tratou disso, isso fica muito claro. A opção pela Lei 8666 descarta a Lei 14.133 e vice-versa. Eu não posso ter dois regimes jurídicos aqui que, em algum sentido, são diferentes, são contraditórios, são conflitantes até. Não posso ter essa duplicidade de lei de regência, porque nesse caso eu estaria, obviamente, criando um problema jurídico. Então, se o ente público fizer a opção pela Lei 8666, a lei de regência será a Lei 8666 e não se aplica nem ao processo licitatório nem ao contrato depois a Lei 14.133 e vice-versa. Legal?
Espero que eu tenha trazido algumas contribuições importantes, tenha sido legal para vocês. Não esqueçam sempre de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado.